Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Prezados ouvintes, vamos apresentar agora a palestra proferida pela doutora Verusca Terra Martins, médica cirurgiã do Hospital do Câncer de Uberlândia. Nessa palestra, proferida em 3 de julho de 2014, no Grupo Espírita Leon Denis, foi abordado o tema o câncer na visão espírita. Para darmos início a nossos estudos de hoje, a nossa palestra, hoje eu vou fazer só uma pequena mensagenzinha do nosso mestre Leon Denis, patrono desta casa. Somos impacientes e nossa piedade se emociona à vista das ignorâncias, das mesmices, dos preconceitos, dos sofrimentos e das misérias da humanidade. E nós gostaríamos de obter resultados imediatos. No entanto, já podemos ver que pouco a pouco tudo muda, tudo evolui ao nosso redor de novas ideias. Fica a mensagem do mestre aí para a gente refletir. Então nós convidamos a Verusca, para nos falar esta noite. Boa noite, irmãos. É um imenso prazer poder estar aqui hoje. É sempre muito gratificante fazer essa palestra. Já tem 4 anos que eu venho fazendo essa palestra. Eu sou médica, me especializei em cirurgia oncológica no Hospital do Câncer de Barretos. E depois, dentro da cirurgia oncológica, eu optei por subespecializar em cirurgia de cabeça e pescoço e atualmente trabalho aqui na universidade como cirurgiã de cabeça e pescoço. Dentro da cirurgia oncológica, a gente começa a lidar, com essa doença de perto e dentro da nossa vida também, a gente acaba se deparando com pessoas da família e acabei tendo visão, tanto quanto médica, como familiar, de quem já teve câncer, de quem já se curou e de quem, infelizmente, não se curou da doença. Então, há 4 anos, após o falecimento da minha mãe com câncer, eu comecei a estudar mais profundamente na parte espiritual. Como médica, a gente estuda muito cientificamente, mas eu comecei a me interessar mais pela parte espiritual do câncer. Então, hoje eu vou falar não só da parte espiritual, mas também um pouco da parte médica, para a gente entender como que essa doença atua, como que começa tudo isso, quem tem essa probabilidade de ter. E, primeiro, o que é saúde? Quando a gente fala em doença, primeiro a gente tem que saber o que é saúde. Saúde, às vezes, não é a mesma coisa de uma pessoa para outra. Pelo Ministério da Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Mas, na visão espírita, saúde é a perfeita harmonia da alma, segundo Emmanuel. Então, alguém pode estar doente com saúde? Sim, às vezes a pessoa pode ter uma enfermidade, mas se está em harmonia consigo mesmo, está com a alma equilibrada, essa pessoa está saudável. E câncer? Como que isso acontece? Por definição, o câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que tem em comum um crescimento desordenado, que a gente chama de maligno, de células que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. Como que isso funciona? Através de um tecido normal, de uma célula normal, a gente pode sofrer influências externas, ou mesmo geneticamente acontecer algumas alterações que a gente chama de mutação na medicina,
E através de várias mutações, essa célula começa a ter a ordem, a harmonia, e a se multiplicar desordenadamente, ocupando o espaço de um tecido normal. Esse crescimento ele não consegue ser inibido pelo organismo. E por isso que a doença é tão agressiva. É difícil o controle desse crescimento. Mitos e verdades sobre o câncer. A gente ouve falar muita coisa, né? O que é verdade e o que não é. Mito. O câncer é uma doença apenas de idosos? Só os idosos têm câncer? Não. Na verdade, crianças e jovens e adultos de todas as idades também podem desenvolver a doença. É lógico que existem algumas peculiaridades de cada idade, né? As tendências a alguns tipos de câncer dependem, às vezes, da idade da pessoa. Mito. O câncer é apenas um problema de saúde? Não. Porque uma pessoa com câncer, ela envolve vários outros problemas, como implicações sociais, econômicas, é um tratamento caro, né? E de desenvolvimento entre pessoas, entre direitos humanos e sociais, né? Como que isso atinge a família. Mito. Câncer é uma sentença de morte? Até pouco tempo, e ainda hoje, a gente ouve muito de paciente, ou percebe muito quando a gente dá um diagnóstico de câncer, a pessoa se sente como uma sentença de morte. É como se fosse a mesma coisa para umas pessoas. Câncer, morte. Não é assim, né? É lógico que é uma doença séria, é uma doença grave, mas que a gente tem muitas maneiras de tratar e até de curar. Mito. Ter câncer é destino, aí já envolve, né, a parte espiritual. É sobre isso que a gente tem que falar aqui hoje. Na verdade, de 1 a cada 3 casos de câncer podem ser prevenidos. Então, o que a gente vai ver é que não é destino. Às vezes, é uma prova. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós somos imperfeitos. Trazemos problemas de outras encarnações para sermos resolvidos aqui. Então, muitas vezes, sim, nós adquirimos uma doença que é uma prova de outra encarnação. Mas o que a gente vê que, na maioria das vezes, os casos de câncer têm a sua origem na encarnação atual. E isso pode ser prevenido. Isso é mais fácil até da gente controlar. Se a gente sabe o que fazer e a gente fizer direitinho, a chance de ter um câncer diminui bastante. Fatores de risco físicos, né? Quais são os principais fatores de risco? Quais são as principais atitudes que nós temos nos nossos hábitos que podem predispor ao aparecimento ou desenvolvimento de um câncer? Ambientais, o tabagismo, o álcool, a obesidade, que é aquela pessoa que tem uma alimentação baseada em gorduras, em açúcar, em defumados, em conservantes, excesso de sal e comidas enlatadas, tem uma predisposição maior a alguns tipos de câncer. Aliado a uma baixa ingesta de frutas e verduras, a exposição excessiva ao sol sem a proteção adequada, hábitos sexuais desregrados, como a promiscuidade, o início precoce da vida sexual, a falta de higiene, a poluição do ar, alguns tipos de profissão, algumas profissões as pessoas estão mais expostas, como os carvoeiros, né, as pessoas que trabalham nesses locais, radiação e algumas medicações também, além de vírus, como o HIV, a hepatite B e C, o HPV e o HTLV1. E além dos tumores que são transmitidos de pais para filhos, que são os hereditários, que são alterações genéticas, a gente não tem realmente como evitar com os nossos hábitos. É uma herança mesmo. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, está escrito: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente tem aquela mania, né,
de que se está tudo bem, a gente não faz nada para melhorar. Infelizmente, nós aprendemos através das dificuldades, nós aprendemos com a dor. E, de certa forma, o câncer ele traz essa vontade, né, da gente fazer a nossa reforma íntima. Então, o mal é o remédio para o espírito. A dor é o remédio do espírito. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Né? Então, às vezes, ao programarmos a nossa encarnação, nós mesmos escolhemos passar por aquele ou outro problema. Às vezes, escolhemos doenças também. Não falo só do câncer. Existem problemas cardíacos, diabetes, hipertensão ou outras doenças. Nós escolhemos como próprio, olha, eu acho que para eu aprender, para eu evoluir, eu quero que nessa próxima encarnação eu tenha tal problema. Às vezes escolhemos o próprio câncer para evoluir. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do mente. É uma frase de Santo Agostinho. O que acontece é que a gente tem pouca fé, né? Somos pessoas de pouca fé. Então, diante do problema, nós desesperamos, nós muitas das vezes pioramos, né, com depressão, desorientamos toda uma família por causa de uma doença. Nós não temos fé e não acreditamos, às vezes, que podemos superar aquilo ou que aquele problema pode nos trazer uma grande evolução espiritual. O que a gente vê durante um diagnóstico, quando a gente fala para um paciente assim, olha, você tem um problema, você tem um câncer. A pessoa tem duas coisas para fazer. Ou ela encara a doença e fala, não, eu vou me tratar e vou mudar de vida, ou algumas pessoas, infelizmente, ficam desorientadas, ficam perturbadas e acabam piorando a situação. Uma das coisas que influenciam muito no tratamento do câncer é a depressão. A gente percebe, isso é cientificamente comprovado, que a depressão ela piora a evolução de uma pessoa em tratamento. Então, é muito comum, e a gente conversa sempre com o paciente, precisamos ter um apoio, muitas vezes, de uma equipe multidisciplinar, para que esse apoio psicológico do paciente não o deixe entrar em desespero, em depressão, e que a família entenda a sua situação. Então, grandes perguntas, né, que a gente sempre faz. O câncer é uma enfermidade kármica? Nem sempre. Podemos adquiri-la diante dos nossos hábitos na encarnação atual. O câncer seria o resultado de um comportamento desajustado em vidas anteriores? Sim, pode ser, nem todo. E o câncer tem cura? Tem. Todos? Não, infelizmente não. Mas a maioria dos tumores a gente sabe que, se diagnosticado precocemente, se tratado adequadamente, tem cura sim. Né? Aí você pode me perguntar, mas se é uma doença kármica, então eu não tenho o direito de me curar, eu tenho que sofrer ela e morrer dela. Não. Você pode aprender muito com essa doença, curar o corpo e curar o espírito também. Então, é uma doença que traz um sofrimento, que traz uma dor, mas que pode ser curada sim. Aí que entra a parte, né, da gente falar mais realmente sobre a visão espírita. O câncer começa no perispírito. Quando adquirimos atitudes desajustadas, tanto da parte externa quanto da parte interna, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, nós manchamos o nosso perispírito. E o que é esse perispírito? O perispírito é um envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados serve de laço entre o espírito e o corpo. Nos desencarnados constitui o próprio corpo fluídico dos espíritos. Assim, o ser humano encarnado é composto de corpo,
perispírito e espírito, enquanto desencarnado de espírito e perispírito. Qual que é a função? Sob o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando desde a formação até o completo desenvolvimento. A função conservadora garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação. Essa vitalidade a gente tem, é como se fosse uma carga, uma energia, uma pilha. Nós temos essa pilha para viver tantos anos encarnados. Conforme a gente cuida bem ou mal desse corpo, nós podemos gastar mais ou menos essa pilha. E o desgaste dessa energia vital, ela vai diminuir nosso tempo e vai trazer sequelas, doenças que ficam manchadas no perispírito. Esse perispírito, depois de que o corpo físico se vai, ele fica manchado e quando a pessoa vai reencarnar novamente, essas manchas são transmitidas para esse novo corpo físico em forma de doença. Então, é muito comum, às vezes, a gente falar assim, nossa, eu conheço uma pessoa que fumou a vida inteira, morreu aos 80 anos e nunca teve problema por causa do cigarro. Mas, provavelmente, com uma outra infecção, esse que deixou manchas nesse perispírito vai trazer sequelas importantes para essa pessoa. Pode ser um câncer de pulmão, pode ser uma doença pulmonar grave, né? Pode ser outra doença cardíaca também. Ou, às vezes, a gente fala, nossa, a pessoa assim, sempre foi obesa, nunca teve cuidado com a alimentação, mas nunca teve nenhum problema de saúde por isso. E a pessoa reencarne, pode ser com algum problema digestivo, pode ser com algum outro problema causada por essa mancha que o perispírito deixou. Então, não só para o câncer, como para o diabetes, pressão alta. Às vezes você olha a pessoa e fala assim, nossa, é uma pessoa que não tem um biotipo para ser hipertensa, não tem um motivo. Provavelmente abusou, de alguma forma, do corpo físico que ela teve numa encarnação passada. Então, muitas das doenças que a gente, às vezes, não consegue explicar, porque a pessoa adquire hábitos saudáveis desde pequena, tem uma vida saudável, alimentação, pratica exercício físico, faz exames preventivos, mesmo assim fica doente. Geralmente, o que a gente consegue explicar é que realmente ela já vem com essa de um problema, de uma atitude que teve na vida anterior. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leito fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Isso está escrito no livro Pensamento e Vida, capítulo 15. Então, não só atitudes externas podem nos causar doenças, como atitudes e hábitos de pensamentos, como a cólera, a raiva, o ódio, o praticar o mal. Isso também deixa manchas no perispírito. Isso também desarmoniza o corpo físico, trazendo doenças não só como câncer, como outras doenças também. O que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção. É uma frase de Paulo de Tarso. Então, o que fazemos, com certeza, nós vamos adquirir. O que plantamos, nós vamos colher. Fumando, por exemplo, o tabagismo. Ele está associado a 90% dos casos de câncer de pulmão. Tem pessoas que têm câncer de pulmão e que não fumam? Tem, é muito raro. Que são os casos que provavelmente se explica por uma herança encarnatória. Mas, se 90% dos casos de câncer de pulmão estão ligados ao uso do cigarro, então são pessoas que estão adquirindo
e pagando sua dívida na própria encarnação. Aumenta o risco de praticamente todos os tipos de câncer, não só o de pulmão. E a maconha, ela é 2 vezes mais potente que o cigarro, está aumentando o número de câncer de pulmão nesses usuários. Às vezes a pessoa fala, não, eu fumo só maconha. Maconha também é prejudicial. Os tabagistas são exemplos de suicidas morais. São vítimas dos próprios abusos, das paixões escravizantes, as quais vão perdendo o poder de resistir por força da dependência química a que se entregam paulatinamente. Entregam-se à animalidade dos sentidos primitivos, ao ópio do esquecimento de si mesmos e de suas obrigações evolutivas. Nós temos nossos obsessores, né? Nós vamos entrar em sintonia com eles conforme o nosso tipo de vibração. Nós convivemos com os obsessores no dia a dia. Se a pessoa está em uma boa sintonia, ela vai ter a ajuda do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, do seu... Agora, se a pessoa está em desarmonia, se ela adquire o hábito do tabagismo, o hábito da bebida, o de uso de drogas ou de uma vida desregrada, a sintonia dela vai estar com esses encarnados que têm o mesmo hábito. E por isso é muito difícil parar de fumar. Porque ao tempo que ela... algum desencarnado está sugando essa energia, esse cigarro, né? E por isso a insistência da pessoa sempre continuar fumando. A mesma acontece com o álcool. O câncer de laringe, por exemplo, é um tumor causado pelo cigarro e que leva a uma amputação da laringe, a pessoa não fala mais, fica com aquele buraquinho, né? A má higiene bucal é também um dos fatores dos cânceres de boca. E é muito comum estar associado à má higiene as pessoas que bebem muito e que fumam. O câncer de língua, né, como os outros cânceres de boca, associado mais ao tabagismo, ao álcool e à má higiene. O álcool, em especial, aumenta os tumores da cavidade bucal, do esôfago. Associado ao cigarro, aumenta os tumores, além de boca, de esôfago, faringe e laringe. E associado a alguns vírus, como da hepatite B e C e cirrose, aumenta os riscos de câncer de fígado, reto e mama. O alcoólatra é um indivíduo que já perdeu o senso direcional de uma entidade desencarnada, que comanda todas as suas ações da vida física e até depois de desencarnar. É uma obsessão para ser desvinculada por séculos, né? Então, junto com o alcoólatra, sempre tem alguns amiguinhos desencarnados ali, obsessores, estimulando para que aquele vício continue sempre. Então, é difícil de tirar? É difícil, mas é possível. Hepatite B e C, mais o álcool, aumentam o risco de câncer de fígado e de pâncreas. E hábitos sexuais, como a promiscuidade, a precocidade no início da vida sexual, múltiplos parceiros, porque aumentam o risco de contaminação com HPV e herpes, e a falta de higiene, são os fatores principais para o câncer de colo de útero. Então quer dizer que toda mulher que tem câncer de colo de útero é porque teve essas atitudes? Não, não é. Tá? Mas a gente sabe que esses são fatores que aumentam e muito o risco do câncer de colo de útero. O abuso do sexo pode gerar problemas físicos e espirituais. A promiscuidade acentuada a nível sexual pode levar a alterações de personalidade, pela incorporação das energias dos parceiros correspondentes e pelas qualidades dessas energias, né? Então, toda vez que a pessoa dorme com muitas pessoas, dorme também com o passado dela. Da mesma forma que o álcool, da mesma forma que o cigarro. Esse hábito, né, da promiscuidade gera um distúrbio físico e emocional, trazendo sempre aqueles amigos desencarnados que estimulam que a pessoa continue com aquela atitude. O HPV, ele tem aumentado o número de pessoas com câncer de boca no Brasil pela prática do sexo oral, e isso foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, no Correio de São Paulo.
Quanto maior o número de parceiros, maior o risco de HPV. E uma mudança no perfil da doença atingindo jovens de 30 a 40 anos que não bebem e que não fumam. Um índice 3 vezes superior ao registrado em 1990. Então, a gente tem percebido isso, eu que trabalho principalmente nessa área de câncer de cabeça e pescoço, um aumento de jovens, bem jovens ainda, com câncer de boca ou com algum outro tipo de câncer pelo HPV. Em jovens até que não fumam e que não bebem, justamente por essa contaminação. O vírus, HIV, aumenta o risco de sarcoma de Kaposi e língua e reto, e o HTLV1 de leucemias e linfomas. O câncer de colo de útero, ele pode ser prevenido, né, se a mulher tiver o hábito de fazer o exame ginecológico anualmente, tiver bons hábitos, né, higiene adequada, cuidado com quantidade de parceiros e proteção, como o uso de camisinha. E os fatores de risco para o câncer de mama, que é um dos principais cânceres que atingem as mulheres, com grande índice de mortalidade, infelizmente. O principal, ser mulher, né, já é um fator de risco, idade avançada, história familiar forte, que seriam 2 parentes de primeiro grau, como irmã ou mãe, com câncer de mama, e um passado de anterior. A mulher que teve um câncer de uma mama, ela tem um alto risco de ter câncer na outra também. E os fatores moderados, que é a terapia de reposição hormonal, a mulher que já está na menopausa, a menopausa tardia ou a menarca precoce, porque predispõe a mulher a um tempo muito grande de ação dos hormônios femininos, a nunca ter tido filho, obesidade, o uso de álcool, ter tido outro tipo de câncer, como útero, ovário, endométrio, intestino grosso, o cigarro, né, exposição à radiação, algumas anormalidades à mamografia, e as mulheres alcoólatras têm uma chance de 55% de chance a mais de ter câncer de mama também. Isso é só uma ilustração, né, que o câncer de mama ele é mutilante na maioria das vezes, mas se descoberto precocemente, não precisa ser assim. E os cânceres hereditários, que seriam, no caso, aquelas crianças que nascem já com um problema, ou que desenvolvem na idade precoce, né, a doença. Geralmente tem história familiar já, às vezes, de ter um tumor, de ter alguém na família. Existem várias síndromes que a gente tem, que quando a gente sabe que a pessoa tem, a gente já procura investigar toda a família para ter um diagnóstico precoce dessa doença, né? Geralmente são muitas gerações acometidas. São tumores mais raros. E o câncer infantil, os mais comuns são as leucemias, os linfomas, e seguido de alguns outros tumores, como os neuroblastomas, os tumores de rim, retinoblastoma, que é aquele tumor do olho, o tumor germinativo, sarcomas e osteosarcomas. São tumores mais raros, não são comuns, mas podem aparecer na criança em ter idade. Alimentos ricos em gorduras. Eles possuem um composto cancerígeno chamado acrilamina, né, que aparece em frituras e alimentos processados em altas temperaturas. E as nitrosaminas, que são alimentos defumados, né, são esses alimentos mais conservados, que são alimentos que são cancerígenos. Alimentos pobres em fibras, com altos teores de gorduras e calorias também, excesso de açúcares, de óleo, né? E tumores que podem predispor a tumores de intestino, que precisam também de uma colostomia. Também são tumores mutilantes, que muitas das vezes deixam sequelas. A exposição excessiva ao sol. Nós vivemos num país tropical, muitos trabalhadores rurais, então é muito comum câncer de pele. É um tumor fácil de diagnosticar. Se a pessoa tiver o cuidado de sempre estar avaliando, ela pode ser tratada rapidamente, sem grandes sequelas. Infelizmente, a gente recebe muitos casos de câncer de pele de difícil já tratamento, que deixam sequelas grandes. Mas podemos evitar também o câncer de pele, né?
Um dos mais comuns são esses tumores que parecem feridas na pele, que não cicatrizam, que vão aumentando. É muito comum a pessoa falar assim, não, parece que começou com uma espinha e foi crescendo. O melanoma, que é um câncer de pele muito agressivo, mais raro, geralmente são manchas pretas de limites imprecisos, irregulares, de crescimento a princípio lento, né, que podem evoluir com áreas de ulceração, de sangramento, e que tem uma percentual de cura baixo, se não descoberto muito no início. A radiação, quem trabalhou ou trabalha em lugares que tem radiação, ou pessoas que fizeram radioterapia por algum motivo em alguma região, essa região também pode ser predisposta a desenvolver algum tumor, né? Pessoas que moram em cidades onde houveram acidentes nucleares, por exemplo, aí ela aumenta muito o risco de câncer de tireoide, de mama, do sistema hematopoético, que são os linfomas e as leucemias. E qual que é a proposta espírita? A proposta espírita é a proposta de Cristo. Avaliar com honestidade a própria conduta e as tendências. Vigiai seus atos. Confiar na providência divina, orai. E empenhar esforço pessoal na reforma íntima e na fraternidade incondicional. Então, a reforma íntima está presente na nossa vida. Em tudo que a gente vai falar, em todos os temas que se discute nos centros, nas casas espíritas, a gente sempre fala em reforma íntima. Porque a reforma íntima, ela inclui não só atitudes mentais, como atitudes físicas, atitudes de comportamento, atitudes com alimentação, de uma vida saudável, de hábitos saudáveis e de pensamentos saudáveis também. Em verdade, o câncer representa uma bênção para o corpo revestido da imortalidade. Aproveitando a chance magnífica de surgimento de suas estruturas íntimas sutis, em desacordo com as leis da vida inscritas na própria consciência. É preciso que o paciente se conscientize de estar recebendo do alto uma dádiva divina, uma oportunidade gloriosa de libertação espiritual. Sem revolta e desespero, partir igualmente para a cura do corpo enfermo, dedicando-se integralmente ao tratamento proposto e executado pela medicina, revestindo-se de coragem, determinação e paciência, sabendo de antemão que somos herdeiros da eternidade, filhos de Deus, que é amor. Então, o câncer, quando a gente depara com essa doença, tanto em nós ou com algum familiar, nós temos que encarar como um aprendizado, como uma luta que deve ser feita tanto da parte médica como da parte espiritual. Ele pode ser curado ou ele pode não ser curado fisicamente, mas ele pode ser curado no perispírito. Então, uma pessoa que encara a doença com revolta, ela vai desencarnar e vai voltar com aquele problema de alguma outra forma ou até desenvolvendo a mesma doença. A pessoa que desencarna com câncer, mas que teve aceitação, que procurou os meios de tratar, mas que infelizmente não conseguiu, ela provavelmente vai ser curada, o seu espírito vai ser curado, aquela mancha não vai ter mais, e ela vai voltar numa outra encarnação sem aquele problema. Então, a maneira como a gente encara a doença, ela é muito importante. O desespero, a raiva, ela só traz mais problemas ainda. É lógico que existem várias fases de aceitação. A gente não pode querer que o paciente acabe de receber uma notícia dessa e saia tranquilo, não tem como. Mas isso são formas de aprendizado. E é muito importante o apoio da família para que esse aprendizado e essa evolução ocorra em conjunto. Em especial, eu tive na família 2 casos. O meu pai teve câncer e se curou. A minha mãe teve câncer e não se curou. E isso trouxe um aprendizado muito grande para a família. Nós aprendemos a dar valores a muitas coisas que antes não ligávamos, né? Então, a união aumentou, o valor ao amor, ao companheirismo, à amizade.
Isso aumentou grandemente na família. Então, isso é uma coisa que trouxe evolução para todo mundo. Traz sofrimento, traz dor, mas conseguimos encarar como uma evolução espiritual, tanto para ela, que passou por momentos difíceis, como para a família, que passou por momentos difíceis, mas que a vida continua, que temos que tocar para frente e que não podemos viver em luto a vida inteira. Então, às vezes, a gente está sofrendo e está lá, pensando, nossa, Deus me proteja. E recebemos um susto, né? Alguma coisa acontece e a gente fala, nossa, mas por que comigo? Eu rezo tanto, eu peço tanto para Deus, e por que isso aconteceu comigo? Mas a gente não percebe que existe um Deus enorme que está nos protegendo de outros grandes males. Então, o sofrimento e a revolta não pode existir nessa situação. Agora vamos passar algumas dicas, né? Como se fosse um resumo de tudo que eu falei hoje. Para se proteger do câncer. Parar de fumar, se quem fuma. Ter uma alimentação saudável, evitar o excesso de frituras. É lógico que é muito difícil, a gente às vezes não resiste ao comer alguma coisinha diferente, alguma gordura, alguma fritura, mas isso não pode ser a nossa alimentação do dia a dia. Procurar comer mais frutas, verduras, bastante água, né? Evitar as bebidas alcoólicas, se possível, né, totalmente, mas quem às vezes, pelo menos não ser alcoólatra, ingerir bastante água. Fazer o exame ginecológico, o Papa Nicolau. Esse exame preventivo ele é para mulheres entre 25 e 64 anos, ou então assim que tem o início da vida sexual. A gente sabe que esse início tem sido muito precoce, então as adolescentes têm que ser orientadas a fazer o exame assim que iniciam a vida sexual. A vacinação contra o HPV está indicada a todas as mulheres entre 9 e 26 anos de idade, principalmente antes de iniciar a vida sexual, e o Ministério da Saúde já iniciou em março deste ano a vacinação gratuita em meninas de 11 e 13 anos e a partir de 2015, a partir dos 9 anos. A mamografia deve ser feita também. Esse exame clínico deve ser feito a partir dos 40 anos e o autoexame, né, o exame que a própria mulher faz em si mesma, todos os meses. Mulheres entre 50 e 69 anos devem fazer a mamografia a cada 2 anos. E mulheres com história familiar de câncer de mama ou ovário devem fazer a mamografia mais cedo. Então, se alguém tem na família alguma mãe ou irmã com câncer de mama, deve iniciar o exame a partir dos 35 anos. Nós tivemos a campanha no ano passado, Outubro Rosa, né? Foi uma campanha nacional contra o câncer de mama. A prevenção do câncer de próstata, entre homens de 50 e 70 anos, deve ser feito o exame de toque. E homens acima de 45 anos com história familiar de câncer de próstata também devem iniciar os exames mais precocemente. Tanto o exame físico como o exame de sangue, que é o chamado PSA, que é uma pesquisa que pode diagnosticar precocemente o tumor. E nós tivemos também, em novembro do ano passado, a campanha Novembro Azul, né? Porque, infelizmente, existe um preconceito muito grande em homens em fazer esse exame, mas isso tem que ser deixado de lado, porque de 1 a cada 6 homens podem ter câncer de próstata durante sua vida. E conforme o homem vai envelhecendo mais, vai vivendo mais, essa chance aumenta muito. O exame de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos serve para um diagnóstico precoce de um tumor de intestino. Evitar a exposição solar prolongada, principalmente entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Usar um protetor solar de fator 30 diariamente em qualquer época do ano. Evitar essa exposição nas horas de pico. Usar óculos, chapéus e bonés, para quem trabalha principalmente durante o dia em áreas expostas ao sol.
higiene oral adequada diariamente e o dentista regularmente. E começar a prevenção na infância, com educação, uma prevenção tanto como hábitos, como a educação da criança com relação a atitudes. Graças a Deus, hoje a gente tem visto que as escolas elas têm adquirido também esse hábito, né, de educar com relação a hábitos de bebida, de cigarro, de drogas, até com relação a ter uma atitude ecologicamente correta, né? Isso tem ajudado bastante, mas acho que essa função é principalmente dos pais. E para encerrar, como eu acho que sempre tem alguém que vocês conheçam, né, que nós conhecemos, que tem câncer, que morreu disso, sempre deixa uma tristeza e uma saudade muito grande. Nós não podemos viver nesse luto. Nós temos que continuar vivendo e continuar evoluindo. É triste dizer adeus. É triste dizer adeus, mas às vezes é necessário. Não podemos prender a nós definitivamente as pessoas que amamos para suprir nossa necessidade de afeto. O amor que ama aprende a libertar. Procuramos ganhar tempo para tudo na vida. Mas a vida, quando chega no próprio limite, despede-se. E é esse último adeus que é difícil de compreender e mais ainda aceitar. Possuímos um conceito errado do amor. Amar seria, no seu total significado, colocar a felicidade do outro acima de tudo. Mas, na realidade, é a nossa felicidade que levamos em consideração. Queremos os que amamos perto de nós, porque isso nos completa e nos deixa bem e seguros. E aceitar que nos deixem é a mais difícil de todas as coisas. Não dizemos sempre que queremos partir antes de todos os que amamos? Isso é para evitar nosso próprio sofrimento, nossa própria desolação. É o amor na sua forma egoísta. Aceitar um adeus definitivo é uma luta. Se as perdas acontecem cedo demais ou de forma inesperada, o sentimento de desamparo é muito maior e a dor mais prolongada. É incompreensível, casando-se como inaceitável e tudo rasgando a alma. Essas dores poderão se acalmar, mas nunca se apagarão. Mas quando a vida chega ao final, depois de primaveras e primaveras e outonos e mais outonos, nada mais justo que o repouso, e aceitar a partida é uma forma de dizer ao outro que o amamos, apesar da falta que vai fazer. Não podemos prender as pessoas a nós para ter a oportunidade de dizer tudo o que queremos ou fazer tudo o que podemos por elas. De qualquer forma, depois que se forem, sempre nos perguntaremos se não poderíamos ter dito ou feito algo mais, mas essas questões são inúteis. O amor que ama integralmente não quer ver o outro sofrer, e ele abre mão dos próprios sentimentos, para que o destino se cumpra, para que a vida siga seu curso. As dores do adeus são as mais profundas de todas, mas elas também amenizam-se com o tempo e um dia, sem culpa, voltamos a sorrir. Voltamos a abrir as janelas e descobrimos novamente o arco-íris da vida. Depois da tempestade, descobrimos um dia novo e o sol brilha de maneira diferente. E talvez seja assim que aprendemos a dar valor à vida aos que nos cercam. Aprendemos a viver de forma a não ter arrependimentos e aproveitar ainda mais cada segundo vivido em companhia daqueles que o nosso coração ama. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente chora, desespera. Mas nada como um dia após o outro, né? Tudo passa. E a gente vai continuar aprendendo e lutando cada dia mais. Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, a gente agradece a Verusca, né, pela palestra, agradece a rádio pela oportunidade de estar
transmitindo aqui essa palestra de hoje. Vamos dizer nem para o Brasil, não, mas para o mundo inteiro, né, Sueli? Tem o mundo inteiro, está conectado na Rádio Eternidade, está acompanhando aqui ao vivo essa palestra. E a gente quer abrir aqui para algumas perguntas. Ela se colocou à disposição para responder. Nós temos aqui alguns minutos ainda. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, levantar a mão, eu vou levar o microfone até a pessoa para que possa sair na transmissão. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Quer adicionar algo? Eu vou fazer então uma pergunta fácil. Você disse que a depressão ela pode, digamos, fazer com que a pessoa desencarne, né, até antes da hora, inclusive pela não aceitação do problema e pela tristeza profunda que ela enfrenta ao reagir à notícia do câncer. Como que a doutrina espírita pode colaborar para que a pessoa, ao receber essa notícia, ela possa encontrar na doutrina um consolo, um esclarecimento que venha a lhe dar forças, coragem de superar essa doença, se não superando pela cura, mas pelo menos enfrentando a morte de uma maneira assim que possa desencarnar com seu perispírito, como você disse, né, livre das manchas. Quando o paciente é espírita, é bem fácil de lidar com essa situação, porque a gente consegue explicar como isso acontece. E é mais fácil do paciente entender, né, o porquê daquela doença, por que ele está assim, e de se tratar, procurando a casa espírita, procurando um apoio espiritual, o tratamento espiritual também em comum, né? Até a cirurgia espiritual ajuda muito. Mas quando um paciente não é espírita e tem, às vezes, até uma certa aversão, é mais difícil de lidar. Mas eu procuro conversar de forma a explicar que aquela doença tem tratamento, nunca tirar a esperança do paciente, né? E que juntamente com o tratamento médico, o tratamento psicológico ajuda muito. Quando a pessoa não aceita, no caso, o espiritismo, a gente tem um concurso de uma ajuda psicológica para que esse paciente saia. Às vezes até é necessário tomar alguma medicação para a depressão, para ajudar no tratamento. Mas a depressão realmente ela dificulta muito se a pessoa não consegue lidar com isso. Um pouco de depressão é comum de todos os pacientes terem, mas aquilo não pode se perpetuar durante todo o tratamento. Então, a doutrina espírita ela ajuda muito e é muito fácil de lidar com isso quando o paciente é espírita e acredita. E o que eu vejo muitos pacientes se tornarem espíritas depois que descobrem que tem câncer, ou a família. E eles mesmos procuram essa ajuda espiritual, procuram esse atendimento, e isso facilita muito. Bem, eu estou fazendo tratamento de câncer de próstata. Estou fazendo radioterapia lá no COT e faltam 4 sessões apenas para mim completar o tratamento. Eu pergunto à senhora, numa escala de 1 a 10, qual a possibilidade de cura para quem tem câncer na próstata? A gente tem sempre que avaliar cada caso, porque existem estágios do câncer. Estágios que são classificados pela medicina em 1, 2, 3 ou 4. Né? Dependendo do estágio, a chance de cura aumenta. Pacientes no estágio de 1 a 2 têm uma chance de quase 100% de cura. Estágios 3, em torno de 70%. E estágio 4, a chance de cura diminui para 20%. Só que a gente tem que pensar sempre que quem nos cura, na verdade, se nós tivermos o merecimento, estágio 4, tumores avançados podem ser curados também. Né? Se a pessoa merecer, se ela tiver essa oportunidade e fizer tudo direitinho, também podem ser curados. Durante a exposição da senhora disse que a pessoa que fica exposta à radiação, ela pode ter um problema de câncer no futuro. E eu estou sendo exposto a esse tipo de radiação, né? Foram programadas 38 sessões. Isso aí não pode gerar um problema lá na frente? Então, ele pode gerar, mas demora muitos anos para isso acontecer. Né? Então, o problema da radiação é mais em pacientes jovens.
Ontem mesmo eu operei uma paciente que ela teve um linfoma há 32 anos no pescoço, e ela fez radioterapia no pescoço, e agora, depois de 32 anos, ela teve um câncer de tireoide. Então, demorou bastante. Era um tumor bem pequeno, inicial, assim, menor que 1 centímetro, mas apareceu. Demorou, mas apareceu. Talvez até ela, se não descobrisse agora, ela fosse viver mais alguns anos e morrer de uma outra doença. Mas como a gente sabe que essas pessoas têm esse risco, a gente já procura fazer os exames de prevenção, detectando precocemente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Verusca, nesses 15 anos que você lida com a doença, qual que foi a relação que você percebeu entre o humor da pessoa e o resultado final? Isso é muito interessante. A gente vê isso muito em criança, né? Porque as crianças, elas não têm muita noção do perigo e da gravidade das doenças que têm. Então, como as crianças encaram de uma forma mais otimista e mais alegre, a gente vê uma porcentagem de cura muito maior nas crianças. Mas não só em crianças. Às vezes o mesmo tipo de tumor, com o mesmo tipo de estadiamento, né, nesses graus que eu falei, eles se comportam diferentes conforme a atitude que a pessoa tem. Se a pessoa encara de uma forma assim, vou vencer, eu vou fazer tudo o que precisa, vou me tratar, a gente vê que a chance dela é maior do que aquela pessoa que entra em depressão, às vezes acaba precisando de medicação para tratar outros problemas que surgem por causa da depressão, a evolução não tende a ser boa. E, às vezes, aparecem até outros tumores, né? Na cabeça e pescoço, a gente tem pacientes que são um pouco rebeldes por causa do cigarro e da bebida. Às vezes, a gente trata um tumor que é pequeno, passa 2 anos, a pessoa está lá com outro tumor. Ela não muda de atitude, não muda a cabeça, continua, às vezes, fumando e bebendo, ou, às vezes, até para, mas tem uma atitude, às vezes, de revolta, de raiva, e acaba aparecendo lá e tendo que operar de novo. Mais uma pergunta aqui do nosso companheiro Kleber. Verusca, eu quero saber o seguinte, se tem alguma relação, se remédio, vamos ser mais específico, se remédio para depressão acelera o caso de câncer, por exemplo? Não, o remédio para depressão não, a depressão em si, né? E às vezes a gente tem que medicar sim a pessoa que está com depressão com antidepressivos, porque senão a gente não consegue nem tratar. A pessoa não tem coragem nem de sair de casa para ir ao hospital fazer o tratamento. Então não é o remédio em si, é a atitude mesmo. Mais uma pergunta aqui. Eu queria saber a respeito dos contraceptivos, o quão prejudiciais eles são para as mulheres e em que caso que eles podem gerar os tumores. Os contraceptivos, eles são hormonais. Antigamente, as doses eram muito altas dos hormônios no contraceptivo, e isso gerava um risco maior do desenvolvimento de câncer. Atualmente, não. Graças a Deus, a medicina evoluiu muito e os contraceptivos têm baixíssima dosagem, né, de hormônios, e isso diminui. Porque o que aumenta o risco de câncer de mama, por exemplo, é o excesso de estrogênio, que é um hormônio feminino. Então, quando eu falei que quando a primeira menstruação é muito precoce e a última menstruação é muito tardia, esse tempo prolongado de exposição ao hormônio, ele aumenta o risco de câncer de mama. Então, atualmente o contraceptivo não é tão problema mais. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte lá de Belo Horizonte, do Ricardo Nicolau. Ele está perguntando, por favor, repasse a pergunta. Quanto ao impacto que o diagnóstico do câncer pode causar no paciente, deve-se optar ou não por revelar a enfermidade? Qual o procedimento mais adequado? Tem outra aqui. Qual deve ser a contribuição de familiares e amigos no processo de acompanhamento fraternal do enfermo? É importante que
o doente saiba o que tem. Mas a gente tem que estudar, cada pessoa reage de uma forma. Então, se a pessoa sabe o que tem, é mais fácil de fazer ela entender por que ela vai fazer uma cirurgia, ou uma radioterapia, ou uma quimioterapia. Ninguém é totalmente ignorante, né? Não tem como eu falar para uma pessoa que ela vai fazer um tratamento com quimioterapia, que ela vai para o hospital do câncer, se eu não falar para ela que ela tem câncer. E isso pode ser feito aos poucos. Eu não preciso falar de uma primeira vez que ela tem um tumor maligno, que aquilo é grave. Isso pode ser feito aos poucos, porque a pessoa vai percebendo o que tem. Isso tem muitas maneiras de falar, né? Com 15 anos trabalhando com isso, a gente vai aperfeiçoando, graças a Deus, a gente vai melhorando, vai sentindo cada pessoa e vai percebendo o quanto ela está preparada para entender aquilo e para aceitar. Agora, a família ela deve ser falada já, desde o começo. A família é uma peça importante no acompanhamento, no tratamento do paciente. O apoio familiar é imprescindível. Então, sem apoio familiar é muito difícil tratar. Então, quando o paciente vai sozinho, eu sempre peço que venha alguém da família na próxima consulta para a gente conversar. Às vezes, até peço para o paciente sair, inventa uma desculpa para poder falar sozinha com a família e colocar às claras todo o prognóstico, qual que é a gravidade, tudo que a pessoa vai passar. E aquilo a gente vai passando para o paciente conforme a aceitação dele. Tem outra pergunta lá de Belo Horizonte. O ouvinte está dizendo o seguinte: o site da FEB é a Federação Espírita Brasileira, está divulgando que está em andamento um estudo da Unesp para comprovar cientificamente os efeitos do passe. Por favor, fale a respeito do uso do passe como tratamento ao câncer. Ele dispensa os medicamentos da medicina alopática? Não, ele não dispensa o tratamento da medicina convencional. O passe, ele é importante, o tratamento espiritual é importante, inclusive até a cirurgia espiritual. Só que tudo depende de merecimento. Não adianta uma pessoa procurar a casa espírita apenas para se tratar de um problema se ela não tem atitudes que condizem com aquilo. Se ela vem aqui, faz o passe e vai para casa e tem atitudes ruins, com tanta relação de hábitos como de pensamento, aquele passo não vai adiantar de nada. Nenhum tratamento, nenhuma cirurgia espiritual vai ajudar. Então, a gente nunca dispensa tanto o tratamento médico quanto o tratamento espiritual. Bom, pessoal, a gente vai encerrar, né, a transmissão, né? Encerrando também a palestra aqui. Acabou as perguntas? Nosso tempo está se encerrando. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode encerrar então, né? Fica o nosso agradecimento à Verusca pela palestra de hoje. Agradecemos novamente à Rádio Fraternidade pela cobertura, a pessoa do seu Hélio aqui, nos dando aqui esse apoio, essa transmissão para o Brasil e para o mundo. E agradecemos a todos que aqui estão presentes, né? Vieram pessoalmente, a casa hoje está cheia, ficamos muito satisfeitos, muito felizes. Aos ouvintes da rádio que estão, né, tirando esse tempo para ouvir a palestra, com certeza aprendemos muito, tanto da parte espiritual quanto da parte material, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o que leva a ter o câncer e se temos ou convivemos com quem tem, uma maneira que possa nos auxiliar, que possa nos dar forças para lidar com isso na família ou entre os amigos. Acabamos de apresentar a palestra da doutora Verusca Terra Martins, médica cirurgiã do Hospital do Câncer de Uberlândia, proferida no Grupo Espírita Leon Denis, na abordagem do tema O Câncer na Visão Espírita. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.